Eu acho interessante esse viés e a visão, talvez sobreposta, que a gente tem quando fala de um evento mais temático assim, para educação. Porque é diferente você estar num evento de inovação, num evento de tecnologia e falar de educação, né? Porque eu vejo pela forma como eu penso, né? Eu sou um profissional de tecnologia. Eu fico idealizando uma série de aplicações de robótica, inteligência artificial, da tecnologia em si, em várias áreas de conhecimento. Educação, saúde, que é onde eu trabalho hoje, mas eu não sou um profissional de saúde, eu não sou um profissional de educação. Então, tem diferenças na abordagem de um profissional de tecnologia falar de tecnologia aplicada à educação e um profissional de educação falar de tecnologia dentro da área de educação. Então, quando a gente inverte, é o mesmo cubo, mas a gente está vendo faces diferentes, né? Então, por mais que seja um evento focado em educação, e eu vou falar de tecnologia, eu vou falar mas eu vou falar com uma visão um pouco mais direcionada à educação. Eu imagino que seja um pouco disso. Perfeito. Né? Não, e é interessante porque uma coisa a gente, quando fala do futuro, fala de tendência, a gente está falando o quê? Quando a gente fala de educação, a gente está falando do como. Então, falar do como, né, como é que isso vai se transformar num processo de aprendizagem para a pessoa? Começou muito com educação básica no começo, né, e agora já tem muito educação superior e está crescendo um pouco mais para educação corporativa e lifelong learning. Mas aí você pensa no como, desde ciências da aprendizagem, né, o que a gente vem fazendo no modelo educacional que não está funcionando e está na hora de mudar, questão tecnológica e questão até de desenho organizacional da escola, né? Que isso já é questionado há muito tempo, novos modelos educacionais, jeito de fazer currículo, jeito de organizar uma escola, e a gente continua ao longo dos anos, com a grande maioria das escolas, de um jeito tradicional. Então, lá sempre tem esse olhar de novos modelos, novas abordagens, e desde 2 anos para cá, isso virou exponencial com inteligência artificial. E aí tem um grande dilema, né? O quanto é bolha, o quanto isso faz sentido, o quanto isso de fato tem que ser trazido para a escola e como. Então, todas essas coisas estão permeando muita discussão no Edu, e olhando também, apesar de inteligência artificial, né? Tudo bem, inteligência artificial vai mexer vai mexer bastante nesse baú, mas tem uma série de coisas que a gente não precisa, não deve, não pode usar a inteligência artificial para desenvolver uma criança. A gente não pode esquecer que a tecnologia, né, Jorge, ela é uma ferramenta. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de metodologia, de construção do ser humano. O lápis é uma tecnologia, o papel é uma tecnologia, né? O computador é uma tecnologia, a IA é a tecnologia da vez. Que a gente ainda não entende como que a gente vai usá-la de forma positiva, assim como a gente não está sabendo usar isso aqui, nós adultos, aí a gente não ensina as crianças não sabem usar, então é mais fácil proibir do que ensinar a usar, que é uma habilidade que eles vão usar. Então eu acho que essa relação de por que um cara de tecnologia não dá para falar de educação e um cara de educação não dá para falar de tecnologia? Porque uma coisa é o cara que domina a ferramenta. Quando você vai entrar no assunto o ser humano, que não é uma ferramenta, é um pouco mais delicado. Agora, uma pessoa que entende de ser humano consegue compreender a ferramenta e entender como é que eu uso essa ferramenta para amplificar o ser humano. É essa coisa. O que eu sinto, um pouco queria jogar a bola para vocês, a gente fala muito, o Edu é menor, o Edu... Se você fizer uma conta, o Edu tem 400 painéis, certo? E a gente está falando de 10 mil pessoas. E 4 dias. A gente não pode esquecer que o South by Southwest tem 30 trilhas. Então, se você multiplicar isso por 30, teoricamente, deveria ter 12 mil e não 4 mil trilhas. Então, na verdade, a gente não pode esquecer que ele era uma trilha que virou um evento de tão relevante que ele é. Mas eu queria perguntar para vocês, né? Eu nunca fui no Edu, eu sempre tenho uma desculpa para não ir, eu sempre tenho, mas eu preciso ir. Por que eu deveria ir? E se vocês conseguiram perceber alguma diferença das trilhas que aconteceram nos últimos 2, 3 anos para a trilha desse ano, o que vocês estão vendo de diferente? Eu acho que um pouco dessa resposta eu já falei, mas eu vou enfatizar de outra maneira. E o El pegou bem o gancho. Né? Falando, a gente no conference, a gente não fala de como aprender, de como trazer a tendência para a realidade da aprendizagem. Né? Isso no Edu a gente fala. Então, no Edu você vai ver, né, temas de IA generativa, de o futuro do trabalho, temas de natureza, temas de atividade física, temas de inclusão, de autismo, e tudo isso é a realidade da escola. Né? Então, e não só a realidade da escola, né? A gente está vendo cada vez mais, infelizmente, o mundo corporativo e a educação continuada com um desafio muito grande de saúde mental, de engajamento, de atenção. E isso a escola já resolveu um pouquinho. Né? Então, a gente tem que
equilibrar um pouco isso, e isso o Edu dá com uma leveza e uma praticidade que você não tem na conference. Porque na conference você olha para o futuro, né? Você, olha o que vai acontecer, 2050, tem alguns cases de empresa, tem coisas que estão rolando, mas como é que você vai voltar e falar como é que eu desenvolvo as pessoas nisso? Você não tem uma trilha, ou você não tem, pouco que eu conheço e vi nos uploads e no que tem, você não tem muita coisa de aprendizagem na conference. Mas eu acho que é muito por causa disso, porque teve o spin-off, né? Exatamente. E agora você dedicou aquele tempo para falar só daquilo. E aí a tua resposta é essa. Se você quer olhar para a aprendizagem, para o como, olhar para a instituição e para a interface humana, na aprendizagem, na tendência, eu acho que você tem uma potência muito maior no Edu do que no Eu outro. preciso dar um testemunho aqui. Esse é o cara que não sei quantos anos já foi nos dois. Não, e ele pivotou a carreira dele depois disso. Isso eu acho incrível essa história. Eu queria fazer depois a gente vai fazer uma pesquisa. Quantas pessoas fazem o que o Gui faz há quanto tempo? De ir no Edu e ir no Conference Ele é direto. o maior Southwester Da história. Conhecido como Highlander.